Hello everybody, bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje vamos ter o tutorial completo para você saber fazer o plural dos substantivos em inglês, alright? Mas antes, alguns recados importantes. Você vai adorar esse vídeo, então agora já dá o seu like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e baixe o seu e-book Fluente para sempre, o link tá na descrição, o e-book é grátis. E também me dá um alô lá no Instagram, @adirferreira, alright? Vamos começar! É o seguinte, a regra geral é igual ao português, a gente vai acrescentar um S. Então nós temos book, books, garden, gardens, river, rivers, table, tables. Até aí tranquilo. Agora, quando a palavra acabar com S, SS, SH, X, CH ou Z, a gente vai acrescentar ES por questões de pronúncia. Então nós temos bus, buses, class, classes, brush, brushes, box, boxes, church, churches, topaz, topazes. Mas nós temos uma exceção com as palavras com CH que tem o som de K e não de CH. Olha só, monarch, monarchs, epoch, epochs, patriarch, patriarchs, matriarch, matriarchs. Agora, quando a palavra acaba em Y e tem uma vogal antes, a gente só acrescenta o S. Boy, boys, day, days, toy, toys. Agora, quando o Y é precedido de uma consoante, a gente tira o Y e coloca IES. Alguns exemplos. City, cities. Lady, ladies. Story, stories. E quando a palavra acaba em O, nós temos dois casos. O primeiro é só acrescentar ES na maioria das palavras. Negro, negroes, potato, potatoes, tomato, tomatoes. Agora, em algumas palavras com origem estrangeira ou abreviações de palavras, a gente vai usar só o S. Por exemplo, photo, photos. Piano, pianos. Studio, studios. E quando acaba com F ou FE, a gente transforma para VES. Olha só. Life, lives. Shelf, shelves. Wolf, wolves. Half, halves. Thief, thieves. Wife, wives. Então nós temos algumas exceções também que eu vou colocar o S e não o VS. Olha só. Belief, beliefs. Brief, briefs. Chief, chiefs. Cliff, cliffs. Cuff, cuffs. Grief, griefs. Handkerchief, handkerchiefs. Proof, proofs. Safe, safes. Em algumas palavras nós temos o plural duplo, acrescentando S ou colocando VS. Olha só, algumas palavras bem comuns. Dwarf, dwarfs, dwarves. Hoof, hoofs, hooves. Roof, roofs, roofs. Scarf, scarfs, scarves. Self, selves or selves. Nós temos também o plural irregular, aqui não tem nada a ver e são algumas palavras bem comuns. Olha só, nós temos man e man, woman e women, child, children, tooth, teeth, foot, feet, goose, geese, mouse, mice, louse, lice, ox, oxen, die, dice. E com algumas palavras de origem grega e latina, a gente tem algumas terminações específicas. Então, se a palavra acaba com IS, o plural é com ES. Olha só. Analysis, analysis. Basis, bases. Crisis, crisis. Thesis, thesis. Hypothesis, hypothesis. Parenthesis, parenthesis.
Se acaba com um M, a gente vai colocar o A. Datum, data. Medium, media. Bacterium, bacteria. Se acaba com o S, a gente coloca o I. Nucleus, nuclei. Acabando com A, a gente coloca a E. Encyclopedia, encyclopediae. Acabando com on, a gente acrescenta A. Criterion, criteria. Acabando com IX ou EX, a gente coloca ICES. Matrix, matrices. Appendix, appendices. Index, indices. Agora, algumas palavras são só usadas no plural e os verbos que forem usados com elas também estarão no plural. Olha alguns exemplos. Annals, billiards, scissors, outskirts, surroundings, belongings e slacks, pants or trousers. Alguns exemplos. My scissors are on the table. John's pants are dirty. All his belongings were in a small box. E com algumas palavras indicando um coletivo, a gente vai usar sempre o verbo no plural, especialmente no inglês britânico. Alguns exemplos. The police are looking for the robbers. The police were working on the case. The government are trying to solve the problem. The management were late for the meeting. Em português a gente conjuga esse verbo no singular, em inglês vai ser no plural. Algumas palavras têm o S de plural, mas elas são conjugadas com o verbo no singular. Entre elas a gente destaca mathematics, physics, electronics, acoustics, genetics, politics e news. Politics é política, não político. Uns exemplos. I'm sorry, but the news isn't good. Então, embora tenha o S ali, a gente conjuga com o verbo no singular. Politics is abhorred by many people. Então, muitas pessoas detestam a política. Agora, algumas palavras, quando a gente coloca S, ela pode mudar o significado. Entre elas, custom, costume, e customs, que pode ser costumes ou alfândega. E minutes, que pode ser minutos ou a ata de uma reunião. Temos glass, que é copo ou vidro. Glasses pode ser copos ou óculos. Alguns exemplos. There is a glass of water on the table. There are 3 glasses on the table. My glasses are on the table. Essa última pode ser os meus copos ou os meus óculos, depende do contexto. Algumas palavras não têm plural. Elas têm a mesma forma para o singular e para o plural. Entre elas temos fish, sheep, deer, trout, shrimp, aircraft, means, species, series. Olha alguns exemplos. There is 1 fish in the aquarium. There are 3 fish in the aquarium. The aircraft is taking off. The aircraft are taking off. This is a rare species. These are rare species. E algumas palavras só existem no singular. Entre elas nós temos information, equipment, news, advice, money, jewelry, air, snow, music, evidence, homework, furniture, housework, weather, clothing, knowledge e luggage or baggage. Alguns exemplos. He gave me some good advice. Her knowledge of art was impressive. The evidence against the defendant was irrefutable. Agora, people pode significar povo no sentido demográfico, povo de um país, ou pessoa. Então, people, como povo, você vai acrescentar o S no plural. The Brazilian people likes carnival. O povo brasileiro gosta de carnaval. Agora, some African peoples are very backward. Alguns povos africanos são bem retrógrados. Agora, people, pessoas, você não vai usar S, porque é plural de person. Who are those people waiting outside? Quem são aquelas pessoas esperando ali fora? Certain people think they are so important. Algumas pessoas acham que elas são muito importantes. Certas palavras que exprimem números ou quantidades quando precedidas de um numeral, a few
ou several dispensam o S, embora de fato sejam plurais em português. Olha só, 5 dozen eggs, 5 dúzias de ovos. Mas como eu tenho um numeral antes, eu não vou colocar o S. 200 houses, several hundred trees, 8,000 people. Agora, se não tem nada antes delas, eu vou colocar o S. Dozens of eggs, hundreds of houses, hundreds of trees, thousands of people. Acabamos aqui nossa mini aula sobre o plural dos substantivos em inglês. Lembre-se de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembra de baixar também seu e-book Fluente para Sempre e, se você quiser, me dá um alô lá no Instagram, @adirferreira. Alright? A gente se vê em breve.